Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. Goleou fora de casa, viu o Palmeiras tropeçar e agora entra na reta final com cinco decisões pela frente. Hoje eu vou te contar como foi a virada, o que Felipe Luiz revelou na coletiva, a situação dos desfalques e por que o Fla-Flu de quarta pode definir o título. Então já chega fortalecendo e vamos para cima. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Flamengo está de volta ao topo do Campeonato Brasileiro, 71 pontos na conta, liderando, retomada a 5 rodadas do final do Campeonato Brasileiro. E um recado claro para a concorrência: o Mengão está vivo, está forte e não vai entregar esse título fácil. Tudo começou na noite de ontem, num cenário que parecia escrito para festa. Aniversário do clube, a Arena Pernambuco lotada e rubros negros e um esporte desesperado, lanterna do campeonato e à beira do rebaixamento, que foi o que aconteceu nesse dia, né? Mas mesmo assim, o Flamengo tomou um susto, né? Logo no início, com 11 desfalques, 7 convocados e 4 lesionados, Felipe Luiz teve que montar um time bem modificado, dando chance para a garotada como João Vitor e o Wallace. E aí o Sport aproveitou o momento de instabilidade, pressionou a saída de bola e abriu o placar com o Pablo. Pessoal, nessa jogada, em outras jogadas, faltou alguém avisar o João Vitor que a grama estava um pouco mais alta. O Ayrton Lucas, nessa jogada, tentou inverter a bola. Todo mundo falando que o Ayrton Lucas fez errado. Ele fez errado em não colocar força suficiente para essa bola chegar com mais rápido, né? Dando oportunidade para o atacante do Sport chegar nessa bola. Entendeu? Ele fez a correto, que o Flamengo sempre faz, só que agora tomou o gol, entendeu? Ele tentou fazer esse cruzamento na frente da área ali. Cruzamento não, esse passe na frente da área, só que faltou força. A bola prendeu um pouco, ela perde a velocidade. Se você prestar bem atenção, ela perde a velocidade até chegar ao João Vitor. E o João Vitor espera muito essa bola, não vai em encontro a ela e o atacante do Rio acaba pegando essa bola. Dividindo essa bola com o João Vitor, né? Em outro momento, no meio do campo, aconteceu a mesma coisa, só que o João Vitor, ele consegue pegar a bola. Um passe que foi dado para ele e ele demora. A grama estava um pouquinho mais alta, então ela prendia um pouco mais a bola, tá? Na grama, no caso, né? E isso tirava a velocidade também do jogo, um pouco, né? Então foi isso aí que eu percebi também durante esse gol do Sport. E é aqui que entra o primeiro ponto quente do dia, né? Felipe Luiz detonou a postura inicial do time na coletiva. Ele não fugiu do assunto, certo? Vamos colocar umas aspinhas para ele aqui, aspas para ele aqui, o Filipinho. Entramos abaixo do ritmo, com a pressão desencaixada e circulação lenta. E aí eu coloco a lentidão também por causa do gramado. O gramado estava um pouco mais alto, tá? Ele falou abertamente que o time não estava fino, que perdeu bolas bobas e só acordou depois das expulsões. Pessoal, não dá para enfrentar, tá? Um esporte naquele momento praticamente baixado e agora rebaixado e entrar em campo com uma postura medíocre como essa. E pior, isso não aconteceu só nesse jogo. Em vários momentos da Libertadores e do Brasileirão, essa postura pequena, acomodada e até soberba tem sido uma marca desse time. Às vezes o time começa o jogo desligado, como aconteceu contra o Sport. Em outras, a queda vem no fim das partidas. E nesse Flamengo, e nisso, na realidade,
o Flamengo tem sido ainda mais constante, que é nos finais das partidas. Quando baixa muito a intensidade, baixa as linhas demais, parece que o time fica muito cansado e aí não consegue respirar, dar chance para os adversários. Vou dar um exemplo agora, clássico agora, contra o Santos. Ganhando de 3-0, baixou a intensidade, a soberba aumentou, baixa a intensidade e a soberba aumenta. Parece que já ganhou o jogo, quando não é antes, é depois. Mas principalmente nos finais do jogo isso acontece com constância e não pode acontecer. A gente está faltando 5 jogos para ser campeão. Não depende mais de ninguém, meu querido. Só depende do Flamengo. Só depende do Flamengo. Agora ele está na frente. É 5 decisões. Tem que ganhar esses 5 jogos, meu irmão. Tem que ir para cima e ganhar esses 5 jogos. E já tem o Fluminense que vai ser uma pedreira agora na quarta-feira, às 21h30. É uma soberba inexplicável. Como se o Flamengo pudesse ganhar a qualquer momento sem ter que competir de verdade. Futebol não funciona assim, gente. Um time com o elenco e o investimento do Flamengo não pode adotar essa atitude. Ou liga o alerta agora ou vai sofrer quando não puder mais corrigir. E aí o título vai ficar para trás. Se fizer essa posturinha que fez no começo do jogo contra o Sport e no final do jogo contra o Santos, não ganha campeonato nenhum. Não ganha campeonato nenhum. Nem a Libertadores, nem o Brasileiro. Não pode ter esse tipo de postura. Tá? Voltando para o jogo aqui, tudo mudou depois que o Sport perdeu o Matheus, Alexandre e depois Ramon, deixando o time com 9 jogadores. Aí virou passeio, né? A partir daí o Flamengo virou o jogo em modo rolo compressor. Luiz Araújo com um chute maravilhoso, empatou a partida. Que golaço dele. E falando nele, pessoal, é difícil entender. Pessoal, é difícil entender como um jogador desses fica de fora do time. Depois do Arrascaeta, ele é o que mais participa diretamente em gols, assistências e gols somados. Mesmo assim, o Felipe insiste no Plata porque gera jogo. Mas no fim das contas, pessoal, que decide partida é bola na rede. E nisso, o Plata não entrega nem em gols e nem em assistências, como o Luiz Araújo. Felipe precisa deixar a teimosia de lado. Tem que escalar quem participa de gols no ataque, quem muda o placar. O resto é bobagem. Se for preciso mudar a forma de jogar, que mude. O que não dá para abrir mão é de um jogador decisivo para insistir em conceito que não está funcionando. Outro ponto, pessoal, é o Cebolinha. Como o Felipe Luiz coloca o Michael antes dele no jogo. Qual é a explicação? Parece que é só para não tirar o queridinho, né? Queridinho dele, que é o Samuel Lino, que, aliás, quase não chuta gol. Cebolinha entrou, teve muito menos tempo em campo do que ele, Lino, e mesmo assim finalizou muito mais, inclusive acertando uma bola na trave, além da jogada em que o Juninho marcou o gol da virada. Foi nessa jogada que o Juninho marcou o gol da virada. É teimosia e preferência que não se justificam pelo que acontece dentro de campo. Voltando ao jogo, no segundo tempo, o jogo virou ataque contra a defesa, né? Juninho, sem marcar desde abril, fez o gol da virada. Outra coisa, pessoal, é esse jogador também. Com o Pedro de fora e ele como único centroavante para jogar, centroavante. Estou falando de Bruno Henrique, que é falso 9, não estou falando do Alacian também, que não é centroavante, estou falando de centroavante. Centroavante. É o único que a gente tem. Com o Pedro de fora, ele não teve oportunidades suficientes para mostrar se é bom ou ruim. Muita gente fala assim, o Juninho é ruim, o Juninho não dá para jogar, não tem nível para jogar no Flamengo. Aonde vocês tiram isso, gente?
Aonde? Eu vejo o Felipe insistir no Lino, eu vejo ele insistir em Michael, colocando o Michael até à frente do Cebolinha. Eu vejo ele insistir em alguns conceitos, né, de jogo que, às vezes, para determinadas partidas não se encaixa, mas ele continua jogando sempre do mesmo jeito. Eu vejo ele não colocar, por exemplo, esse João Vitor, que é bom jogador, não fez uma grande partida ontem, mas é bom jogador, 18 anos, bom jogador, um zagueiro promissor demais, tem qualidade de saída de bola. Às vezes o Flamengo, dessas goleadas que o Flamengo anda dando aí, podia ter colocado o menino para dar rodagem, mas não, colocou no fogo porque não tinha outra opção. Quando não tem outra opção, aí vai lá e coloca a molecada. Em vez de dar rodagem para esses moleques, enquanto o Flamengo tá com 3, tá com 4-0, aí que tinha que colocar esses moleques para dar rodagem, mas não coloca. Por que o Felipe simplesmente não coloca ele para jogar o Juninho? Se a gente não tem o Pedro. E isso é mais uma daquelas decisões difíceis de entender. Logo em seguida, a defesa do Sport se atrapalhou e Bruno Henrique liberado, né, após a reviravolta do STJD, cobriu o goleiro e marcou um golaço, né? Mais um. Ayrton Lucas soltou a bomba e contou com o desvio. E o garoto Douglas Telles, né, parece ser um bom jogador, esse moleque, de apenas 18 anos, coroou, né, a noite com o seu primeiro gol como profissional. O moleque saiu emocionado, dizendo que realizar esse sonho justamente no aniversário do Flamengo era indescritível. E detalhe, escolheu vestir a camisa 81, carregando a história nas costas, né, meu irmão? Enquanto isso, do outro lado do Brasil, o Santos pegava o Palmeiras na Vila Belmiro e o que a nação mais queria aconteceu. O gol no finzinho, né? Vitória santista e o Flamengo reassumindo a liderança com 3 pontos de vantagem. Palmeiras parou nos 68, o Mengão abriu 71 e agora 3 pontos, né? Com 71 pontos a 68, abriu 3 pontos do Palmeiras, né? E agora, meus amigos, cada time tem 5 decisões pela frente, como eu falei agora o Flamengo não dá para ter soberba e jogar linearmente todos os 90 e poucos minutos, ou os 100 minutos que praticamente estão dando agora, tá? Com responsabilidade e foco, sem perder, sem oscilar demais, como aconteceu. Vou falar de novo. Nessa partida contra o Sport, no começo do jogo, praticamente no primeiro tempo quase inteiro, e contra o Santos, tá? Aonde ganha de 3-0, leva 2 gols e por muito pouco não sai com empate ali, tá? Sendo que o Palmeiras tinha perdido para o Mirassol. E tem outro detalhe também, cara, bombando hoje. Felipe Luiz admitiu a grande preocupação com os desfalques, né, para o Fla-Flu de quarta. Ele deixou claro, aspas para ele aqui novamente, sinceramente, não sei quem vai jogar. Não temos meias de origem sem Arrascaeta e Carrascal. E as recuperações de Alan, Pedro, Jorginho, tudo vai ser decidido na hora. Que se dane, Felipe. Se vira, meu querido. Não podemos nem empatar nem perder para o Fluminense. Temos que ganhar esse jogo. São 5 decisões que temos que vencer, tá? Não tem mais para onde fugir, cara. Tem que vencer esses 5 jogos. Mas também deixou no ar que alguns convocados devem se colocar à disposição, principalmente porque é jogo decisivo. E esse Fla-Flu, marcado para quarta-feira agora, né, às 21h30 no Maracanã, pode definir o título, né? Tem clima aí de final, não em pontos, né? Tipo assim, não que o Palmeiras não vai ter chance, mas se o Palmeiras tropeça e o Flamengo ganha, aí, cara, é uma mão na taça, porque eu acredito que o Flamengo não vai deixar essa gordura toda se queimar nesses 4 jogos que, porventura, virão, né? Se o Flamengo ganhando e o Palmeiras tropeçando a partida dele.
O Flamengo chega embalado, confiante e depende só das próprias forças, é aquilo que eu falei. O Flamengo só depende dele agora. O que aconteceu ontem, além da goleada, mostrou duas coisas muito importantes, né? O Flamengo não treme quando precisa reagir e Felipe Luiz não vai aliviar para ninguém. Pelo menos é isso que eu espero dele. Nem para o próprio elenco. Ele quer intensidade, é isso que eu falo sempre aqui no canal: intensidade, intensidade, intensidade. Quer concentração e deixou claro que o início desligado não pode se repetir na reta final do campeonato. Agora é foco total, o caminho do Flamengo é Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. 5 decisões, 5 finais. O título está nas mãos do Mengão e só depende do próprio Flamengo. Se o time mantiver esse ritmo do segundo tempo, com a volta da galera, né, que estava fora e com o Maracanã pulsando, a chance é enorme. Então, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo. Você acredita no título? E qual jogo será o mais difícil desta reta final? Vou até repetir aqui o nome, tá? Para vocês colocar lá: Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Mirassol. São esses daí. Para mim, de todos esses daqui, o mais difícil para mim vai ser o Mirassol no jogo final. Time, certo? Então é isso daí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, Crédito GE O Globo. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!